Bem-vindos ao quarto episódio da nossa terceira temporada do Talk Show da Nutrientes para a Vida. E eu estou aqui com o professor Walter Casarim, que é engenheiro agrônomo e coordenador geral e científico da Nutrientes para a Vida, e nosso convidado de honra, o engenheiro agrônomo Heitor Cantarella, que também é pesquisador e diretor do Centro de Solos aqui do Instituto Agronômico de Campinas. Sejam muito bem-vindos. Heitor, que lugar maravilhoso, que lugar especial. Eu sei que tem mais de um século que o Instituto Agronômico está de portas abertas e conta um pouquinho mais desse espaço onde existe um centro de estudo de pesquisa em solos. O Instituto Agronômico foi fundado pelo imperador Dom Pedro em 1887 e aqui foi a primeira sede, esse prédio que nós estamos vendo aí atrás foi a primeira sede. Obviamente ele passou por várias reformas, mas a pesquisa agrícola no Brasil começou aqui, nesse lugar, né? Inclusive, assunto da nossa conversa aqui, o Instituto Agronômico tem o primeiro também laboratório de análise de solos do Brasil, que começou a funcionar logo depois que ele foi inaugurado, ainda no final do século XIX. E olha só que interessante, porque o nosso tema é Nutrindo o Futuro e as inovações e as práticas sustentáveis em fertilizantes. E o professor Walter também é um grande estudioso, pesquisador na área, né? E traz aqui para a gente a importância desse cuidado com o solo, a importância dessa nutrição com o solo. Agora, Valtinho, conta para a gente quais são os principais nutrientes que o solo precisa para que a gente tenha, né, consequentemente, uma ótima produção agrícola. Você veja que interessante, Bianca, o Heitor comentando que a primeira coisa que foi feita dentro do Instituto Agronômico de Campinas foi um laboratório para analisar o solo. E quando a gente vai trabalhar com os nutrientes no solo, a primeira coisa que a gente pensa, o que a gente é obrigado a fazer, é a análise do solo para saber o que tem, para saber se tem excesso ou o que está faltando. E assim a gente vai colocar ou vai aplicar os nutrientes no solo. Então aí entra vários nutrientes. Normalmente é o NPK que o produtor sempre coloca, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. A gente escuta muito falar do NPK, tá? É uma informação aí valiosa do mundo dos fertilizantes e é muito importante a gente conhecer também. E a gente só consegue colocar o fertilizante na forma correta, né, na dose correta, se a gente tiver uma análise de solo. É igualzinho que a gente faz com o nosso exame de sangue, né, para a gente saber o que está faltando, como está o nosso estado de saúde, e assim que a gente vê a saúde do solo. Então, esse é o primeiro passo. Mas a análise de solo nos dá outra informação importante, que é como que está o pH do solo, como que está a necessidade de cálcio e magnésio, né? Então, que nós vamos fazer através da aplicação de calcário. Porque o fertilizante só vai funcionar direitinho no solo se a gente estiver bem arrumadinho com o nosso pH. Né? Então, é a análise de solo o começo de tudo, para fazer a calagem, para fazer a adubação, e esse é o caminho para a gente fornecer os nutrientes de forma que a planta possa aproveitar da melhor forma possível. O calcário é muito importante porque os nossos solos, os solos brasileiros, eles são naturalmente ácidos. E a acidificação também ocorre por práticas de manejo do solo. Quando o solo está ácido, as raízes não aproveitam bem os nutrientes que estão no solo. Então, o calcário é importante porque ele corrige essa acidez, ele neutraliza o excesso de acidez do solo, além de fornecer os nutrientes que nós mencionamos. Ele fornece cálcio, fornece magnésio e torna os demais fertilizantes, NPK, inclusive micronutrientes, mais disponíveis para as plantas. Eles são melhor aproveitados se nós utilizarmos adequadamente o calcário. Como o Valtinho falou, a análise do solo é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada e ela indica com precisão quanto de calcário que tem que colocar. Você não coloca nem mais nem menos, não gasta dinheiro a mais, na medida. Lembrando, gente, que a adubação é similar ao uso de fertilizantes, né? É o nome popular que a gente dá para o uso dos fertilizantes na prática agrícola. Agora, Heitor, quando a gente vê a situação atual, né, a tendência a termos práticas agrícolas sustentáveis, como isso é
adaptado? Como isso é praticado pelas indústrias ou pelos agricultores? Os agricultores têm que usar os insumos, né, no caso os adubos, da melhor maneira possível, porque esses insumos representam aí mais ou menos 30% do custo de produção. Então é importante usar bem. E as práticas, elas envolvem desde modos de usar os fertilizantes na agricultura até as inovações que a indústria faz para tornar os fertilizantes melhores e mais adequados para a agricultura. E existe uma preocupação também dos produtores rurais para otimizar esse uso adequado, na verdade, por economia, por práticas adequadas, por sustentabilidade? Certamente, porque isso pesa no bolso, né? Pesa no bolso nos dois lados, como custo e como retorno econômico. Então, os fertilizantes são importantes componentes da produção agrícola, né? E eles são imprescindíveis, né? São insumos imprescindíveis para a produção agrícola, porque as plantas têm nutrientes, minerais, 5% de qualquer tecido vegetal de planta tem 3 a 5% de nutrientes minerais. Se for lá na Amazônia pegar uma planta lá que ninguém nunca chegou perto, levar para o laboratório e analisar, ela tem essa quantidade de nutrientes minerais, né? Então, a função nossa, como agrônomos, enfim, como pesquisadores dessa área, é prover os vegetais dos nutrientes necessários para eles completarem o seu ciclo. E ao fazer isso, a gente está colocando os nutrientes na cadeia alimentar, porque esses nutrientes vão entrar como fertilizante no solo e depois eles vão para os alimentos que vão ser consumidos pelas pessoas, né? O Valtinho está falando do NPK. O nitrogênio que entra no fertilizante é o principal componente de proteínas, né? O fósforo é componente dos nossos ossos. O potássio é um nutriente também importante para vários processos enzimáticos no nosso organismo. O Valtinho falou de cálcio e magnésio, né? São nutrientes, cálcio e magnésio. Muitas vezes as pessoas que não se alimentam adequadamente vão usar suplementos comprados na farmácia. Para repor, né? Para repor essa falta. Mas esses nutrientes, eles entram na cadeia alimentar através da agricultura, com o uso de calcário, e nós citamos aí o exemplo de outros fertilizantes também. Heitor, e é exatamente esse meu papel dentro da Nutrientes para a Vida. Eu, como nutricionista e coordenadora dos assuntos de nutrição, é justamente o nosso objetivo, nosso propósito é levar informação sobre as práticas agrícolas com o uso adequado de fertilizantes e, consequentemente, a oferta de alimentos vegetais mais ricos, mais nutritivos, para que a gente tenha uma nutrição otimizada e, logicamente, equilibrada. E uma pergunta que eu tenho, como é que fica o efeito estufa e o uso de forma adequada, sustentável dos fertilizantes? A indústria tem feito vários avanços tecnológicos para melhorar o aproveitamento desses nutrientes, principalmente a ureia. E isso o Heitor conhece muito bem, porque faz parte muito da pesquisa dele, de trabalhar com o nitrogênio, né? E talvez ele possa nos esclarecer melhor sobre esse assunto. Conta pra gente, Heitor, o que tem de novidade aí? Pois é, a ureia, quando ela é aplicada na superfície de solos, ela pode perder uma parte do nutriente com volatilização de amônia, que vai para a atmosfera. É uma perda que pode gerar prejuízos para o agricultor, obviamente, porque ele comprou o nutriente, ele não quer que ele vai perder, exatamente. Então existem várias maneiras de contornar isso, né? Uma através de boas práticas, por exemplo, incorporar a ureia ao solo, enterrá-la. Isso pode ser feito mecanicamente, pode ser feito por irrigação, por chuva, e já reduz essas perdas drasticamente. Mas a indústria também trabalha com outras alternativas, por exemplo, aditivos que são acrescentados aos fertilizantes para reduzir as perdas, né? Então, no caso específico da ureia, tem inibidores. O inibidor de urease, que é uma enzima que tem no solo, ele é aplicado à ureia e se reduz as emissões, né? A volatilização, as perdas. Então tem várias alternativas, desde a alternativa de boas práticas, incorporar, até o que a indústria pode fazer para melhorar a eficiência do fertilizante que é usado pelo agricultor.
E hoje a tendência, né, de melhorar essa prática sustentável é focada basicamente em quais estratégias? Bom uso dos fertilizantes, né? As tecnologias 4C, aplicar na dose certa, no lugar certo, na época certa, enfim, a fonte certa, né? E a indústria também trabalhando do outro lado para tornar os fertilizantes melhores, mais fáceis de ser utilizados. Então, são várias alternativas que se conjugam para a gente ter o fertilizante no solo e na planta, como o Valtinho falou. Porque a hora que o nutriente, se aplica o nutriente no solo, ele sai do ecossistema solo-planta, ele pode sair como poluente. A gente não quer isso. É prejuízo ambiental e é prejuízo também para o agricultor. Então, por isso que as boas práticas agronômicas existem, né, para a gente otimizar o uso dos fertilizantes, aumentar a eficiência. E isso é um benefício comum, um benefício para a sociedade, um benefício para o agricultor e um benefício para o ambiente. Para a gente fechar esse nosso episódio, eu quero que o Valtinho fale os 4 Cs, tá? Que é muito falado, muito praticado e discutido na prática agrícola. O Heitor acabou de citar um pouquinho sobre isso, né? O 4C é a gente utilizar, é o C de certo, usar a fonte certa. Então toda essa evolução de fertilizantes que aconteceu, ele tende a procurar aquela fonte certa para a gente usar para aquela cultura, para aquele solo, né? Então esse é o primeiro certo. O segundo certo é a dose certa. Quem nos dá essa informação é a análise de solo. Né? Depois o local certo. Então tem determinados nutrientes que nós temos que saber se a gente pode colocar ele em superfície, localizado, né? O localizado eu falo perto da raiz. E o último é a época certa. Então tem um momento certo de você aplicar o fertilizante. Então quando você utiliza esses 4 Cs, esse manejo 4C, você tende, né, ou você chega muito perto de uma maior eficiência de aproveitamento dos nutrientes pela planta. E, consequentemente, uma prática agrícola e do uso dos fertilizantes de forma sustentável. Exatamente. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença do professor Valtinho e também do Heitor, que é consultor, que é conselheiro da Nutrientes para a Vida. E, lógico, continuem nos assistindo, nos acompanhando, curtam, compartilhem, comentem e também nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo!